Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Antes de mais nada, que saudade de vocês aqui, oficialmente junto conosco. Embora não sejam todos, mas é um pouco do que nós podemos acolher e expressar. Deus seja bendito e louvado por este tempo novo, que nós, quem sabe, possamos recomeçar. Prezados irmãos, estamos numa sequência do capítulo 13 de Mateus. Começamos com a parábola do semeador. Logo em seguida meditamos a parábola do joio e do trigo, grão de mostarda. São maneiras que Jesus busca para falar do reino. E hoje conclui esse capítulo falando de mais 3 parábolas. Uma parábola de um tesouro escondido, de uma pérola que se encontra e de peixes que são pescados por uma rede. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil encontrar as coisas de Deus? Como se explica isto? O próprio Jesus, em uma outra passagem, vai dizer: eu te louvo, ó Pai, porque revelaste as coisas aos pequenos e as escondestes aos grandes. Tesouro escondido não é fácil de se encontrar. Lembra dos filmes aí de pirata, de busca do mapa do tesouro? Requer pesquisa, estudo. Uma pérola, para encontrar uma pérola, também não é fácil. Seja na concha, no mar, ali buscar esta pérola, requer também de nós um pouco certo trabalho. Por que Deus é tão difícil de ser encontrado? Na verdade, não é Deus que é difícil de ser encontrado. É o homem que precisa de discernimento para encontrar a Deus. Lembra que são parábolas. Vamos retomar a da semana passada, do joio e do trigo, que crescem em cada um de nós, que é o nosso pior e o nosso melhor. E eu preciso de quê? De ter tempo e discernimento para saber o que é o joio e o que é o trigo. Justamente para que eu encontre o tesouro de Deus, requer de mim discernimento. O tesouro escondido está aqui dentro, a pérola está aqui dentro. Ainda mais como batizados, o meu valor, o meu melhor está aqui dentro.
mas requer de mim buscar e encontrar. E essa busca por esse tesouro, que na verdade é o meu melhor, é a busca pelo meu trigo e não só o joio. Mas para que eu possa encontrar esse tesouro, requer de mim a graça do Espírito e requer de nós discernimento. Um dos grandes dons do Espírito Santo, para que eu possa discernir o que é mal do que é bom. E esse discernimento se confunde um pouco com a sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, é o nosso maior tesouro que podemos ter nesta vida. Eu posso ter conhecimento científico, você pode conhecer tudo do seu ramo, de sua profissão. Você pode entender, mas não quer dizer que você seja sábio. Inteligência e sabedoria são coisas distintas. Você pode ter toda a riqueza deste mundo, fruto do seu esforço, do seu trabalho, da conquista, mas não quer dizer que você seja sábio. O tesouro do mundo que é comprado com o dinheiro que nós colocamos valor, não é o mesmo tesouro que o reino de Deus nos oferece, que se chama a sabedoria que vem de Deus, e que todos nós a temos. Recebemos pela graça do batismo, do crisma, recebemos os dons do Espírito que estão dentro de nós. E eu tenho que cavar, buscar aqui dentro o meu tesouro, a minha pérola, que nem sempre é fácil. Por isso, precisamos pedir a Deus esses dois dons, discernimento e sabedoria. E foi esse dom que vimos na primeira leitura, que foi o desejo de Salomão. E olha que interessante, Salomão estava sonhando, ele estava dormindo. Semana passada, ao falar do joio e do trigo, Jesus falava que enquanto dormem, o inimigo semeou o joio. E eu falava do sono como algo de um distanciamento do reino de Deus, um distanciamento da palavra. Só que pelo sonho, eu também no meu sono, posso também ser motivo de me encontrar com Deus, não só com o inimigo. Na Bíblia, muitos são aqueles que encontraram discernimento no sonho. E foi sonhando que Salomão teve um encontro com Deus e Deus perguntou para ele: o que você quer? Eu te darei o que desejas. Talvez, quem me acompanha agora, se tivesse diante de Deus e tivesse essa possibilidade, pede o que você quiser que eu te darei agora, o que você pediria? Talvez seria a vida de alguém que morreu, voltar no passado, voltar no tempo para consertar algumas coisas que você fez de errado. Talvez alguns pediriam saúde, outros talvez, quem sabe, uma vida melhor, um emprego e assim por diante. Tudo isso são coisas necessárias, mas não fundamentais para a vida. Eu posso ter alguém que morreu e voltar ao meu lado, eu posso ter alegria, mas ele vai morrer de novo. Eu vou passar pela mesma dor outra vez. Esse é um tesouro maior que Salomão descobriu, que ele pede então. Eu sou um adolescente que não sabe governar. Eu tenho esse povo tão numeroso que eu não sei calcular. Por isso, dá ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Olha que coração de pastor. Ele não pensa em si, ele pensa no povo que tem que governar, que conduzir a responsabilidade da função que exerce, e ele pede discernimento e sabedoria
para governar e discernir do bem e do mal, do joio e do trigo. Esta oração agradou o Senhor e respondeu o Senhor: como, já que pediste esses dons, e não pedistes longos anos de vida, saúde, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, eu te darei. Temos que descobrir esta grande sabedoria, que é esse tesouro. Gente, quando eu encontro a sabedoria, quando eu encontro com o que é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Deus, o reino de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Na Bíblia, quando Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a, ele está falando de quê? Jesus Cristo é semelhante a, Deus é semelhante a, Deus é um tesouro, Deus é uma pérola, e quem a encontra, quem os encontra, vende tudo que tem, ou seja, tudo que era precioso até então, perde o seu valor. E ele vai com grande alegria ao encontro. Ele compra aquele campo, o campo é o mundo. Ele compra aquilo tudo para poder viver daquele reino. É isso que nós chamamos de histórias de conversão. Se eu fosse dizer aqui os nomes de tantas histórias bíblicas ou da história civil religiosa, Paulo, que encontrou o tesouro, Pedro, os apóstolos, Maria Madalena, se eu fosse entrar no mundo dos santos, Agostinho e outros tantos, São Francisco de Assis. Francisco de Assis chega ao ponto de desnudar, ele tira todas as roupas do seu pai, porque ele havia encontrado algo que não tinha, que dinheiro algum poderia vender e comprar, que foi o próprio Cristo. E quando eu sei que eu encontrei Jesus Cristo, quando eu sei que eu encontrei esse tesouro, quando eu sei que encontrei essa pérola, quando os meus valores mudam, quando eu vivo por causa do reino de Deus. É verdade que a nossa vida é uma eterna conversão. Mesmo que eu tenha nascido num lar cristão, desde a minha tenra infância, idade, eu lembro que eu fui semearam em mim muita semente da palavra de Deus, muita. Mas não basta, por mais que os meus pais e a família que cresci tivesse me cercado com palavras boas, mas ainda o joio entrou dentro do meu coração. E há um momento em que eu tenho que decidir quem eu quero ser, ou tem um momento que eu tenho que encontrar com essa palavra. Mesmo que o meu terreno seja uma terra boa e que possa ser trigo, chega o momento que eu tenho que encontrar com esse trigo. Eu tenho que discernir e ter sabedoria que esse trigo vem de Deus. E encontrar com a verdade. E esse encontro muda a nossa história. Eu lembro que o meu encontro com Deus, eu tenho vários momentos na minha história que eu encontrei o tesouro. E tem muito tesouro para encontrar ainda, porque eu não me entreguei totalmente para Ele. Mesmo sendo padre. Eu lembro na minha primeira comunhão, dia 6 de dezembro de 1987, na igreja na Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Eu lembro momentos sublimes. Em 1990, 3 anos após a minha primeira comunhão, eu fiz o meu primeiro encontro com Cristo. Encontro de adolescente, não de casal. Mas naquele encontro, que foi no colégio em Goiabeiras, se me fala a memória, Almirante Barroso, o colégio, se me fala a memória. Naquele colégio, ali iniciava-se um processo de descobrimento daquilo que foi semeado em mim. Porque eu não tinha consciência e nem maturidade para tanto. Depois, 2 anos depois, em 1992, no dia 27 de setembro exatamente, dia de São Vicente de Paulo, eu celebrei e rezei e fui crismado. Aquele dia
Eu lembro como algo sublime, que eu não tinha consciência. Era como se eu estivesse entrando dentro de mim. Eu lembro que eu fui para a fila da Crisma, levantei do meu banco, era Dom Silvestre, falecido. E desde que eu levantei da fila até a hora de chegar aqui para receber a unção, era um pranto que eu não sabia por que eu estava chorando tanto. Era algo que eu estava descobrindo dentro de mim que eu não sabia de onde. Era a graça de Deus agindo. Além de outros tantos momentos celebrativos. Talvez você hoje é convidado a fazer memória de quando você começou a descobrir essa pérola. E o que você já deixou por causa desse tesouro? De modo especial hoje faço memória e lembro dos 50 anos em que nós celebramos hoje no Brasil, de um grande movimento de um grande serviço na igreja, que é o encontro de casais com Cristo. Quantos que nesses encontros foram de uma forma, começaram numa sexta-feira e terminaram domingo totalmente transformado, porque ali alguém despertou, falou alguma coisa, olha, ele descobriu um tesouro, é como se abria a cabeça, porque o tesouro está tão claro, Deus é tão visível, somos nós que nos escondemos de Deus. O tesouro não está escondido, ele está visível, gritando, falando. Somos nós que colocamos barreiras e dificultamos porque nós queremos seguir do nosso modo próprio. Mas quando alguém desperta, fala, eu conheço uma palestra, uma pregação, um canto, de repente, caramba, volta Agostinho. Agostinho tinha uma dificuldade tremenda. Ele lia a Bíblia, ele entendia a Bíblia de forma literal, ou seja, ele não compreendia as metáforas, ele não conseguia entender as parábolas. A dificuldade dele, por exemplo, é quando falava de Deus criou o homem à imagem e semelhança, Deus fez o homem de Deus. Ele achava que imagem e semelhança, Deus era corpóreo, Deus era um homem de carne e osso. Até que um dia, ele entra numa igreja, participa de uma missa, está pregando um bispo, Santo Ambrósio, e Ambrósio fala que aquilo é uma figura de linguagem, que Deus não é corpóreo, mas que a imagem e semelhança que nos faz de Deus é a capacidade de inteligência, de pensamento, de raciocínio, de tudo isso. Naquilo, Agostinho, sabe como que de repente você abre aquele momento assim que, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Eureka, como eu não pensei nisso antes? Estava ali. E aquilo foi um momento de profunda conversão. Ele encontrou um tesouro. Ele até diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro de mim e eu lhe procurava fora. Porque os nossos critérios de riqueza, de tesouro, de valor na vida são profundamente humanos. Não que eles não sejam valores, mas existe um valor maior que é o reino de Deus. O salmo que nós cantamos hoje, ele fala sobre isto, muito bem por sinal, diz o seguinte, eu amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino, por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Nosso papel é de fazer com que as pessoas descubram a sua riqueza. O seu melhor está em Deus. Não adianta fugir. Jonas tentou fugir, Moisés, Jeremias, outros tantos. Só uma que disse sim na hora foi Maria. O resto, tudo teve problema. Todos tentaram fugir. Mas quando deixaram se encontrar, perceberam que o melhor deles estava nele. O seu melhor, o meu melhor, é quando eu encontrar esta pérola. E como eu disse, essa pérola não se encontra de uma vez só. Às vezes, mesmo encontrando um dia, a gente perde. Quantas vezes eu saí do reino de Deus?
Quantas vezes eu saio, mas por que que o ser humano sai daquilo que é tão sublime? É o pecado, é o joio. É quando nos falta discernimento, sabedoria. Dai-me sabedoria, dai-me sabedoria. Para quê? Discernir o bem do mal. A terceira e última parábola, ele fala de uma rede jogada ao mar. O mar é o mundo. E no mundo bíblico, semítico, o mar é o lugar das forças contrárias a Deus. E que bonito exemplo, a rede, ela consegue afundar, ela entra no mundo. A rede, ela entra e vai ao mais profundo. E ao entrar neste mundo, nas forças contrárias, ela então consegue pegar aquilo que de fato está preso. E ela traz para cima, o pescador traz. O reino de Deus é assim, numa pregação, num canto, numa oração, num encontro, a gente joga a rede. E quando eu jogo a rede, o pescador, ele vai depois separar. Esse é peixe muito pequenininho, esse aqui está morto, com problema. Assim, também tem gente que não quer sair do mar. Tem gente que prefere, mesmo depois de fazendo um encontro, assim por diante, ele prefere viver no mar do que viver na rede. Lógico, para um peixe, o melhor é o mar do que a rede. Mas aqui é uma parábola. E o melhor é estar na rede de Deus, do que perdido no mar da vida. Por isso, para isso requer de nós encontrarmos. Como eu disse e repito, terminando, como eu sei que eu encontrei com o reino de Deus? Quando eu começo a modificar o meu ser. E essa modificação é para a vida inteira. Eu não estou pronto, gente. Essa semana eu soltei umas perguntinhas no Instagram, bombou, né? Vocês riram até de mim, muita gente riu aí. Eu tive a coragem de colocar uma caixinha de perguntas. Pergunte que vou tentar te responder. Misericórdia, veio de tudo. Veio tudo com tipo de peixe. Tudo. E algumas das coisas que falam, padre, o senhor é um no altar e outro fora. Sou. Não porque são duas pessoas. É muito joio e muito trigo misturado. Ainda tem muito peixe podre aqui dentro, que tem que ser tirado. E às vezes eu quero viver voltar para o mar, por incrível que pareça, do que estar na rede de Deus. É a nossa luta que nós travamos todos os dias. Todos os dias. Eu já encontrei o reino de Deus. Eu já encontrei a pérola. Eu já fui fisgado por ele. Mas por que não sou todo dele ainda? Mesmo sendo meu padre. Porque ainda insisto em governar do meu jeito, seguir os meus instintos e vontades. Por que não pergunto todos os dias, Senhor, o que queres de mim hoje? Por que me falta ainda tanta sabedoria? Porque eu quero ser Deus de mim mesmo. É o que todo mundo, ser humano, deseja. Por isso devemos ter muita humildade, muita aniquilação, e pedir a graça de Deus, Senhor, seja o meu Deus. Porque o trigo, o joio vem com força para poder nos tirar de Deus. Mas Ele combate com a gente. Eu encontrei com Ele muitos frutos, muitas pérolas, já deixei muitas coisas por causa do reino de Deus. E não deixo frustrado. Não deixo frustrado. E eu não falo isso por causa do celibato na vida do sacerdote. O celibato não é a causa ou a consequência pelo fato de você estar no reino de Deus ou não. Porque você pode estar casado, você pode ter seu encontro de casal e ainda assim não ter encontrado o reino de Deus. Não ter encontrado essa pérola. Porque quando você encontra com Deus, você vende tudo, você deixa de ser como você era e você se transforma, se torna uma nova pessoa. Que nessa missa, que nessa Eucaristia que celebramos, Deus nos faça encontrar esse tesouro e sermos melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.